Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Simone e o assunto de hoje é como dar entrada no visto D2, né? Então, assim, a gente vai dizer passo a passo qual que é o processo e o que você precisa juntar de documentação para poder enviar, para poder fazer essa solicitação. Deixando bem claro que o objetivo não é tirar o trabalho das assessorias, tá? Mesmo porque tem pessoas e pessoas, né? Vai ter pessoas que vai ver esse vídeo, vai ver que realmente não é um bicho de sete cabeças e vai conseguir fazer tudo sozinho. Em contrapartida, tem pessoas que são ocupadas e que não têm tempo, que não têm condições, ou então tem alguma dificuldade na questão de documentos e tudo, e que vai continuar buscando as assessorias. Isso não vai tirar o trabalho de ninguém, mesmo porque eu já indiquei inúmeras vezes o trabalho do Paulo, contabilista, e eu acabo sendo beneficiada quando o pessoal fecha trabalhos com ele, né? Quando fecha o processo com ele, por quê? Porque eu tenho uma experiência muito grande na parte de plano de negócios, né? Além de ter tido já duas empresas de diferentes segmentos no Brasil, eu tinha franqueados. E toda vez que eu fechava negócio, que eu vendia uma franquia, eu tinha que montar um plano de negócios para cada franqueado. Então, além de saber do negócio, né, poder desenhar esse negócio desse franqueado, eu tinha que avaliar a população local, o melhor local realmente para ele poder se instalar, preços, concorrência, enfim, a gente tinha que avaliar todos esses pontos. Então, nessa prática da elaboração do plano de negócios, eu tenho experiência. Então, se eu fosse pensar exclusivamente em mim, na minha parte financeira e no retorno financeiro que os trabalhos que são fechados com o Paulo em termos de assessoria, isso me gera, eu jamais faria esse vídeo. Mas o objetivo do meu canal é ajudar pessoas. Então, a gente vai fazer e acabou. Claro que as assessorias não vão gostar muito, porque realmente isso pode diminuir um pouco desse volume de trabalho, porque, infelizmente, o site do consulado ele não é muito claro em relação ao procedimento, né? E a gente também não encontra material adequado na internet que possa realmente dar todo esse respaldo para quem está querendo dar entrada nesse visto. E aí foi que eu tive essa ideia de fazer esse vídeo. Eu acredito que dentro das pessoas que realmente têm me procurado e a gente tem conversado, tem muita gente esclarecida, muita gente que assim que eu vejo que tem condições de fazer sozinho e que está com medo por causa de uma coisa ou outra. Então, o objetivo é esse. Vamos tentar esclarecer de forma bem clara e objetiva, tirar muitos mitos que tem aí na internet. A gente vê muita bobagem, né? Muita bobagem mesmo. Então, vamos tirar esses mitos e vamos fazer a coisa correta. Tem tudo para dar certo. Portugal está realmente de braços abertos para receber pessoas do bem, né? Pessoas que querem ir legal, pessoas que querem ir de forma adequada para investir, né, para ser um novo empreendedor lá. Então, eu vou dizer para vocês o passo a passo. É importante que antes de vocês verem esse vídeo, que vocês vejam os outros dois vídeos que eu falo a respeito do D2, né? O tripé, né, do que você precisa para poder investir em Portugal, e também o perguntas e respostas, porque ele também vai esclarecer algumas coisas. Se surgir mais dúvidas, aí vocês coloquem aqui nos comentários, que aí eu vou tentar responder. Eu tenho respondido a todos eles, mas eu vou tentar ser mais rápida nessas respostas. Então, vamos lá então para o nosso passo a passo? No site do consulado, né? consuladoportugalsp.org.br, e o local onde a gente precisa ir para fazer o pedido do visto é aqui, em serviços consulares. Se você entrar aqui na setinha, ele abre todas essas abas, mas aqui ele sempre encavala com os outros itens, então a gente não consegue clicar, fica difícil. Então, clica aqui em serviços consulares e vai em vistos.
Aqui nos vistos vão aparecer várias modalidades, né, para atividade. Essa autorização de residência para atividade de investimento é aquela autorização que sai direto do Brasil, mas para investimentos acima de 500 mil euros. Então, esse se aplica para algumas pessoas, um grupo mais seleto, mas é um outro caminho, né? Da primeira vez que eu liguei para o consulado para falar a respeito do visto para empreendedor, eles me indicaram esse daqui. Só que esse estava muito fora da minha realidade, né? Então, realmente eu fiquei bem perdida, mas aí depois, estudando bastante, com a ajuda do Paulo, a gente conseguiu fazer esse processo certinho. Então, aqui, o visto, se você buscar como visto D2, mesmo que você venha aqui no pesquisar, e coloque aqui visto D2, ele não vai achar nada, né? Porque esse visto D2, essa nomenclatura, ó, nenhum posto encontrado. Porque essa nomenclatura é uma nomenclatura interna. Então muita gente fica meio perdido por conta dessa questão, porque busca como visto D2 e não encontra. O visto D2, na realidade, é esse aqui, ó, visto de residência. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui no visto de residência e ele vai aparecer todas as informações necessárias. Número 1 são os documentos, ele pede para que você envie os documentos que fundamentem o pedido desse visto, de acordo com os artigos 58 a 62 da legislação. No caso de visto de trabalho subordinado, deve apresentar o contrato de trabalho e declaração do IEFP relativo ao contingente global. Eu deixei aqui já aberto o artigo, né, a legislação e o artigo que se aplica para, ele é do 58 ao 62, cada um com a sua direção, né, com seu direcionamento, mas eu estou entrando exatamente no artigo 60, que é o que se enquadra para empreendedores. No primeiro item, que diz que pede para enviar os documentos que fundamentem o pedido desse visto de acordo com os artigos 58 a 62, e é onde o visto de empreendedor encaixa, que é o artigo 60, esses documentos que estão dizendo aí é o quê? A ata de constituição da empresa, que é como se fosse o nosso contrato social no Brasil, que é onde comprova que você já fez o seu investimento, né, sua abertura de empresa em Portugal, e junto disso o teu plano de negócios, porque o plano de negócios é onde vai dizer exatamente o que você vai fazer em Portugal. Então ele precisa estar bem coerente e de acordo com a atividade da sua empresa. Declaração do próprio. Bom, essa declaração é uma declaração de próprio punho que você vai discriminar o que você vai fazer lá, né? Então, assim, na verdade, você vai dizer um pouco da tua experiência profissional no Brasil, o que você vai fazer lá. Você precisa dizer isso de forma bem clara e objetiva, tem que ser bem sucinto, não pode ser muito complexo. Vai dizer aonde você vai ficar e nisso você tem que ser realmente muito sincero, muito honesto. Você pode dizer sim que nos 15 primeiros dias você vai ficar num hotel X, você vai ter que dizer qual hotel e qual endereço, enfim, tem que colocar bem especificadinho. E depois disso você vai buscar um local em definitivo para ficar. Você precisa dizer também o período que você pretende ficar em Portugal. Se são 2 anos, se são 5 anos, se for prazo indeterminado, enfim, você tem que dizer, né, qual que é o teu período pretendido de permanência. E em questão de referência, você precisa colocar alguma coisa, né, pelo menos alguma pessoa que você conheça. Eu sugiro colocar o contabilista, né? Porque ele já fez a abertura da tua empresa, então ele te conhece, ele pode dizer para as autoridades que realmente abriu a sua empresa e você tem que dizer. Você não precisa colocar os dados pessoais dessa pessoa, porque ela não vai ser sua responsável lá, mas você tem que ter pelo menos uma ligação com alguém de lá. Você pode dizer que a sua referência
pessoal é o fulano de tal, que é o seu contabilista, que fez todo o processo de abertura da tua empresa, e o contato dele é tal. Então, isso tem que ser muito bem claro nessa declaração. Todo documento, embora ali no site do consulado não diga, todo documento que tem assinatura, o que eu faço? Principalmente que vai para esse tipo de instituição, eu, além de assinar, datar, lógico, e assinar, eu também reconheço firma, né? Para que tenha uma garantia melhor daquele documento. É um documento oficial, então eu vou lá, reconheço firma e envio como essa declaração do próprio. Comprovativo dos meios de subsistência. Os meios de subsistência em Portugal, durante o período de permanência ou fotocópia da última declaração de imposto de renda. Bom, comprovativo de meio de subsistência. O que é esse comprovativo? É o teu extrato bancário, né? Por isso que assim, eu não gosto de dizer o quanto que eu estou levando, porque cada caso é um caso. Mas eu sempre digo, quando as pessoas me perguntam, mas quanto que eu levo? Eu sempre respondo o máximo que você puder, né? Você vai começar uma vida nova lá, então, na verdade, tudo que você tiver, você tem que comprovar que você está levando. Você não pode deixar coisa para trás, porque eles vão ser necessários para realmente o consulado ver que você tem condições de se manter lá, né? Que você não vai lá para causar problema. Então, você vai apresentar os extratos. É importante que se diga que, no caso do extrato bancário, o consulado me pediu 2 vezes. Eu já tinha mandado, junto com o meu processo, um extrato bancário, e quando eu fui para a entrevista, eles me solicitaram novamente o meu extrato, então eu tive que levar 2 vezes. E os valores tinham que, mais ou menos, que bater, né? Não podia ser, um tá com, sei lá, 40 mil, o outro agora, depois de 10 dias que eles me chamaram, agora tá com 20. Não dá, eles precisam estar coerentes. Então, é um dinheiro que você precisa ter realmente para poder levar. Em termos de valores, realmente, cada caso é um caso. Dentro do teu plano de negócios, você vai ter que ter o valor para o teu negócio e mais o dinheiro para você se manter durante um determinado tempo. A gente indica um valor suficiente, pelo menos, para 6 meses de subsistência. Isso é para você, para o seu cônjuge, para os seus filhos, até que a empresa comece a andar sozinha, até que ela gere realmente lucro para que você possa se manter dela. Alojamento. O alojamento deve ser comprovado através de apresentação de documentação própria. Seguro médico internacional de viagem. Seguro médico internacional de viagem, válido pelo período que vai permanecer em Portugal. A apólice de seguro deve incluir a cobertura de repatriação por motivos médicos, necessidade urgente de atenção médica e tratamento hospitalar de emergência. O seguro de saúde privado pode ser substituído pelo PB4. Atestado de antecedentes criminais. O atestado de antecedentes criminais brasileiro a ser apresentado é o emitido pelo site da Polícia Federal do Brasil. Fotografias. 2 fotografias 3x4 coloridas e recentes. Passaporte. Cópia simples do passaporte, somente páginas de identificação e das folhas usadas. O passaporte deve ter validade superior a 3 meses, finda a validade do visto. Então, pensa assim, o visto, ele dura 4 meses, 120 dias. Então, você precisa ter, coloca aí numa margem de segurança, um passaporte que ainda vai demorar 1 ano para vencer, só para garantir realmente que dê tudo certo. Não envie ainda o passaporte original, entregue-o ao funcionário somente quando for convocado. Provavelmente você vai entregar no ato da entrevista. Autorização CEF. Autorização destinada ao Serviço de Estrangeiros e Fronteira para consulta ao registro criminal português do requerente, exceto para menores de 16 anos. Quando você clica aqui para obter o modelo,
automaticamente ele já aparece o requerimento. Você não consegue preencher aqui, né? Você vai ter que buscar esse modelo e colocar numa folha simples, lembrando sempre daquela questão de assinar e reconhecer firma por ser um documento oficial. Declaração. Declaração de ciência do fato de não dever viajar a Portugal sem o devido visto. Isso, além deles escreverem aqui, escrever lá em cima, escrever no começo, escrever em todo canto, eles falam para você ainda no dia da entrevista que você não deve comprar nenhuma passagem para Portugal sem antes estar realmente com o visto concedido. Quando você clica, ele também aparece o modelo da declaração, é só preencher, colocar data, assinar, reconhece firma também, documento oficial e anexa junto a essa documentação para envio ao consulado. Declaração. Declaração do requerente concordando em receber o passaporte pelo correio em sua residência. Ou, se desejar retirar o visto nos vice-consulados Curitiba ou Porto Alegre, deve preencher a respectiva solicitação. No meu caso, como eu pedi para receber na residência, eu cliquei aqui para obter a declaração. Essa daqui ela baixa, ela não abre. Eu vou abrir aqui para vocês verem. E é esse o modelo. E aqui. Esse é o modelo, a gente preenche, mesma coisa, assina, reconhece firma e anexa a documentação. Lembrando que, se você tem pretensão de mudar de endereço, porque você já está se preparando para ir embora, você deve colocar um endereço de alguém que possa receber por você, porque senão esse documento vai voltar, enfim, vai te dar dor de cabeça. Então, colocar sempre o endereço que você realmente vai conseguir receber esse passaporte de volta. Cópia simples da carteira de identidade, RG para brasileiros e RNE para estrangeiro. Nesse caso, a validade tem que ser superior ao término do pedido do visto em 90 dias. Então, se o seu RG tiver velhinho, vai lá, faz um novo para garantir que dê tudo certo. Envelope de SEDEX de plástico, com todos os dados do requerente no destinatário. Esse é o envelope normal do correio, você vai preencher como se fosse o consulado mandando para você. Então, o endereço deles no remetente e o seu endereço de envio no destinatário para que eles possam devolver o seu passaporte. Cópia do boleto bancário pago. Os pedidos feitos por menores de 18 anos devem vir acompanhados de uma autorização para a viagem do menor desacompanhado, assinada pelos pais com assinatura reconhecida em cartório. O modelo pode ser obtido no site do Itamaraty, para isso clique aqui, que é no caso de pedidos de visto para menores, muitas vezes no caso de estudante. Se casado, deve enviar cópia simples da certidão de casamento e, se tiver filhos, deve enviar cópia simples das certidões de nascimento. Tudo cópia simples, nesse caso aqui especificamente, tá? Quando reunir todos os documentos acima, e somente neste caso, deve acessar o formulário de pedido de visto, que aqui ele tem o clique aqui, eu vou entrar aqui para vocês verem como é que funciona. Você deve preencher integralmente, apenas ali no espaço de período de permanência, que é o item 25, você tem que preencher 90 dias, porque senão ele não vai aceitar, vai dar erro. Então, você precisa preencher com 90 dias, junta com todos os documentos e vai enviar via correio. Então, esse daqui, eu vou entrar aqui para vocês verem, ele é chatinho, demora às vezes um pouquinho para abrir, mas ele é aquele formulário do visto Schengen, né, que é aquele acordo entre países da União Europeia para que você possa estar circulando livremente. Então, aqui você vai preencher. Depois que você colocar todos os dados, ele vai salvar um arquivo em PDF, você vai imprimir esse arquivo, tem um espacinho lá para você colar a sua fotografia 3x4, a outra foto você vai mandar avulso dentro do envelope. Eu coloquei um clipezinho para ela não se perder lá dentro. Você vai assinar, reconhece firma também e anexa junto com os documentos. Agora aqui eu vou mostrar para vocês, a gente só está esperando aqui o carregamento.
E aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Ele não vai gerar para mim o arquivo final, né? Aqui ele aparece um aviso, só que você precisa estar com todos os documentos em mãos e tal. E ele não vai concluir para mim, porque eu já fiz isso daqui, então não tenho como fazer novamente, tá? Então aqui você vai colocar o e-mail do requerente, que é no caso de quem está fazendo a solicitação do visto, o posto consular, aí aqui tem todos eles, você vai escolher aqui, no meu caso foi São Paulo, então São Paulo. Apelido é o meu sobrenome, no caso de casada, no meu caso é o Bergamin é o meu sobrenome de casada, e o meu sobrenome de solteira, meu apelido de solteira é o Marques, né, que vem do meu pai. Então eu coloquei aqui o Bergamin, o Marques e o meu nome. Data de nascimento com ano, mês e dia, nessa modalidade, desse jeitinho que está aqui. Naturalidade onde eu nasci, a cidade onde eu nasci, o país, a nacionalidade atual e a nacionalidade de origem. No meu caso, os dois foram brasileiros, porque eu estou no Brasil ainda, eu estou pedindo visto pelo Brasil e a minha nacionalidade de origem é brasileira também. Então, eu coloquei ambas Brasil. Sexo feminino, no meu caso, óbvio, estado civil, aqui ele dá as opções que tem: solteiro, casado, viúvo, separado, divorciado. E outro no caso de união estável, aí você vai colocar o outro. Aqui é no caso de menor, você não vai preencher o número de documento de identidade e vai para a próxima etapa, que é documento de viagem. Número do passaporte, aliás, tipo de passaporte, no caso a maioria é comum, né? Tem o coletivo, diplomático, serviço, tal, que não, nada desses aí vai se enquadrar no nosso, é o passaporte comum mesmo. Número de passaporte com aqueles números, aliás, com aquelas letras, então você vai colocar completo. A data de emissão também nesse formato de ano, mês e dia. A validade e emitido por, aí você vai procurar aqui o Brasil, ok? Residência habitual, você vai colocar um endereço válido no Brasil e um telefone no Brasil. Você está pedindo aqui, então, o endereço do Brasil. Autorização de regresso, você não precisa pedir, né? Você não precisa preencher. Profissão, aqui você vai colocar o que você vai fazer já em Portugal, né? Qual vai ser a sua ocupação. Aqui tem várias opções, você vai buscar, aqui realmente vai se enquadrar na tua atividade profissional. Então, vamos dizer aqui que eu vou ser uma artesã, né? Vou colocar aqui que eu vou ser uma artesã, é a atividade que eu vou exercer lá. A entidade empregadora, então eu vou colocar o nome da minha empresa que já está estabelecida em Portugal, e o endereço e telefone da minha empresa, né? Endereço com certeza ele vai existir, o telefone não vai existir, você pode deixar sem. E vamos para a próxima página. Aqui a respeito do visto, finalidade da viagem, você vai colocar comercial profissional, estado membro, destino Portugal, fronteira, no caso da primeira entrada, se você já tiver essa informação de como que você vai chegar em Portugal, se você vai passar por Madrid ou por Frankfurt ou, sei lá, por qualquer outro local da União Europeia, você coloca. Ou então, se você for entrar direto por Portugal, você coloca Portugal. Número de entradas requeridas você não precisa preencher, você pode deixar só como uma, né? Porque é a quantidade porque você vai entrar e vai ficar. E aqui, duração da estadia, que é onde eles diziam lá no começo para você colocar 90, porque senão ele não vai aceitar. Visto Schengen concedidos nos últimos 3 anos. Esse aqui você vai preencher caso você já tenha esse visto emitido por algum outro país ou por Portugal mesmo. Então, nesse caso, não tem, não precisa. Impressões digitais recolhidas anteriormente, você também não tem, então segue o jogo, não precisa preencher e vai para a próxima página. Referências. Autorização de entrada no país de destino final, se for o caso. Aqui eu não preenchi nada, né? Data de chegada, aqui você precisa preencher, então você vai colocar uma data estimada
que você pretende chegar lá. Aqui ele vai preencher automaticamente. Referência em território nacional também pode manter desse jeito, né? E no caso aqui, no caso de carta convite, né, que a pessoa está te convidando para ir, ou então se você tem um contrato de trabalho, ou se você tem, né, alguma coisa, eu tenho um contrato de trabalho, a empresa é tal, e ela está me convidando para ir, aí você precisa preencher. Nesse caso nosso não precisa, porque é por atividade empreendedora. E aqui também, no caso de empresa, né, que tá te convidando para ir para lá, você precisa preencher. Então, esses dois campos não precisa preencher. Próxima página é em relação à viagem. As despesas de viagem e de subsistência durante a estadia do requerente serão cobertas. Como que ela vai ser coberta? Então, aqui a gente vai colocar, por exemplo, cartão de crédito. O que eu vou pagar com cartão de crédito? Todas as despesas cobertas durante a estadia. Então, eu vou colocar lá. E também é legal colocar dinheiro líquido, e aqui você coloca que é para dinheiro líquido, não tem problema. Que é um valor em espécie que você vai estar levando para suas despesas do dia a dia. Esses dados pessoais do familiar, que é cidadão da União Europeia, você não precisa preencher, e parentesco com algum cidadão da União também não precisa preencher. Você vai submeter, ele vai pedir aqui, ele vai abrir um código, né, de verificação que você é uma pessoa mesmo que tá preenchendo, uma numeração ali, que é muito comum, e aí você vai, ele vai finalizar e vai, aí ó, ele apareceu, ele vai finalizar e vai gravar esse documento em PDF, você salva, imprime, volta a dizer, assina, reconhece, firma e junta com os seus documentos. Aqui eu não vou seguir porque realmente ele não vai fazer, ele vai dar erro porque tem vários campos que não estão preenchidos. E por último, o requerimento, que é onde você vai realmente fazer a finalização da sua solicitação de visto. Então aqui a gente vai entrar para obter o requerimento e o boleto. Ele vai abrir aqui o site, dentro do site, né, um portal. Quem não tem ainda o cadastro, a gente vai aqui registrar-se. Eu, no caso, eu já tenho, né? Então, se você vier aqui em registrar-se, ele vai pedir os dados básicos, né? E-mail, tal, usuário, senha, para poder fazer esse cadastro. No meu caso aqui, eu já tenho, né? Eu já deixo até salvo aqui bonitinho para eu não esquecer. E aqui é o pedido, a tela de pedido de visto de residência. Então aqui você vai fazer todos os preenchimentos, é só isso aqui, tá? Não tem segredo. Então você vai fazer todos os preenchimentos, lembrando sempre do endereço ser válido aqui para você poder receber o seu passaporte de volta. Você vai fazer o envio e automaticamente ele vai gerar o teu boleto. Paga o boleto, vai tirar cópia desse boleto e do comprovante, vai anexar tudo junto, colocar no envelope e mandar via SEDEX para o consulado. Acompanha esse recebimento pelo próprio site dos Correios, você vai ver que vai receber. Dias depois, eles mandam para você um e-mail dizendo que recebeu a tua documentação e que ela está em andamento. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer do consulado te mandar um e-mail, tanto de aviso de recebimento, como uma convocação ou um pedido de documentação, e você, por algum erro do servidor, você não receber esse e-mail. Então, a forma mais segura de você acompanhar o teu processo é através desse login e senha, dentro do site do consulado. Então, como que você vai acompanhar esse seu andamento? Você vai clicar em cima do número do seu processo e ele vai abrir uma aba onde vai ter todo o andamento, o passo a passo mesmo do teu processo. Em geral, você recebe sim esse e-mail, mas para garantir, você vai lá e vai acompanhando todos os dias, que pode ter alguma convocação, alguma solicitação. Depois que esse meu material chegou no consulado, depois de 10 dias, eu recebi um e-mail dizendo que
eu tinha que a documentação estava toda em ordem e que estava liberado um campo no site do consulado onde eu poderia fazer o agendamento da minha entrevista. Então, vem um link que você clica lá no teu e-mail e ele abre realmente uma página de agendamento. Eu fiz o agendamento e junto desse e-mail onde dizia que eu tinha que ir lá para poder fazer essa entrevista, eles me pediram outros documentos e eu vou dizer para vocês quais foram esses documentos adicionais. Eu anotei para não esquecer, porque é muita coisa, é muito papel. Então vamos lá. Na segunda fase, então, que foi a fase da entrevista, o que eles me pediram? Eles me pediram o passaporte, que eles falam lá, né, quando você vê lá na parte de visto da questão dos documentos, quando você manda a documentação, eles pedem só a cópia, né? Nesse caso, eles pediram o passaporte mesmo. Então, pediram o passaporte, o imposto de renda, né, a cópia do imposto de renda. No ano anterior, eu pedi em 2017 esse visto, então em 2016 eu não declarei no exercício, né, de ano calendário 2016, eu não declarei imposto de renda. Então o que eu fiz? Eu fiz uma declaração de próprio punho, dizendo que eu era isenta de imposto de renda. E depois eu disse da onde veio o valor que eu tinha para poder investir em Portugal, porque eles precisam saber de onde está vindo esse dinheiro, tá? No meu caso, especificamente, foi pela venda da empresa que eu tinha, então por isso que eu tinha os recursos para investir lá. Registro de início de atividade. Isso daí é aquela ata que eu falei, que eu não enviei na primeira vez, então eles me pediram no dia da entrevista, então eu levei. A declaração do próprio que eu tinha esquecido, meu currículo, que não diz, né, não discrimina, mas eles me pediram. Certificados profissionais, ou seja, se eu tivesse feito algum curso, alguma coisa nesse sentido, era para eu levar, então eu tinha, então levei. E, novamente, o extrato bancário. Então, esses foram os documentos que eles me pediram da segunda vez. E a partir daí era só realmente acompanhar via site do consulado ou aguardar no meu e-mail. No dia da entrevista eles me avisaram que quando fosse mandar o meu passaporte eu receberia um e-mail. Houve um erro no servidor e realmente eu não recebi o e-mail, mas eu ia acompanhando pelo site do consulado e lá tinha todas as informações, inclusive quando dava erro de envio de e-mail. Então, gente, esse foi o passo a passo para dar entrada no pedido de visto. Vocês viram que não tem segredo, é chatinho sim, porque tem muito documento, mas se vocês seguirem direitinho, não é difícil, vocês conseguem sim fazer sem dificuldade nenhuma. E se surgir mais algumas dúvidas, podem colocar aqui nos comentários, que eu gostaria que, claro, a gente sempre disponibiliza e-mail, vocês me acham via Instagram, Facebook, tudo, mas se puder colocar nos comentários é legal, porque aí outras pessoas podem ter as mesmas dúvidas e aí já esclarece por aí. Então, gente, se vocês gostaram, dá um like, né, dá um curtir aí, compartilha com quem precisa e se inscreva no nosso canal para que você possa realmente está sendo atualizado de todos os vídeos novos. Eu pretendo sim fazer outros vídeos a respeito desse assunto e dessa parte burocrática, inclusive quando chegar em Portugal, a parte da entrada no CEF, o que precisa levar, como que vai ser essa questão. Então, se inscreve, coloca ali, ativa o sininho também para que você seja notificado toda vez que eu colocar um vídeo. E agora a gente está realmente na reta final para poder ir embora, né? Então, qualquer novidade em relação à questão do consulado, eu aviso vocês e espero realmente de coração ter ajudado vocês. Precisando, só me chamar. Obrigada, gente, e até o próximo vídeo.